Olá, boa noite. Acidente entre van e caminhão deixa vários mortos na MA 204, entre as cidades de Morros e Humberto de Campos. A agência dos Correios é assaltada no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Você vai ver também, governo federal decide intensificar fiscalizações em barragens espalhadas pelo Brasil. E no Maranhão, as vistorias devem ocorrer em até 90 dias. E a gente te mostra ainda os preparativos para a posse de senadores e deputados federais eleitos em outubro de 2018, direto de Brasília. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. O governo federal decidiu intensificar fiscalizações em barragens espalhadas pelo Brasil. No Maranhão, as vistorias devem ocorrer em até 90 dias. Das 81 barragens que existem no Maranhão, apenas 2 não são de água. Uma é de rejeitos e fica na cidade de Godofredo Viana. A outra é de resíduos, localizada em São Luís e que pertence à empresa Alumar. De modo geral, todas as barragens são fiscalizadas semestralmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Todos esses anos que a gente mantém esse acompanhamento, a gente nunca encontrou nenhum problema grave, nenhum problema que viesse a suscitar alguma dúvida relacionada à segurança, nem da barragem de resíduos aqui de São Luís e muito menos de Godofredo Viana, onde a gente tem lá uma mineradora que extrai ouro e que tem uma barragem, mas é muito pequena, de rejeitos. Por conta de uma barragem de rejeitos que pertence à mineradora Vale, que rompeu na sexta-feira da semana passada em Brumadinho, Minas Gerais, causando muita destruição e dezenas de mortes já contabilizadas, o governo federal resolveu intensificar as fiscalizações de outras barragens espalhadas pelo país. No Maranhão, pelo menos 10 devem passar por essas vistorias no prazo de até 90 dias. Há 2 barragens muito conhecidas aqui no estado, a do Rio Flores, que fica na cidade de Joselândia, e a do Bacanga, localizada aqui em São Luís. Todas as 2 são consideradas de alto risco, mas isso não significa dizer que há chances delas romperem. Na verdade, essa classificação está relacionada ao grande volume de água que as 2 barragens recebem. A barragem do Bacanga fica exatamente entre a região central da cidade e a área Itaquibacanga. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não há motivos para preocupações. As barragens maranhenses, segundo o órgão, estão sob controle. Nós estamos seguros, tanto na capital, como lá em Godofredo Viana, quanto a barragem de resíduos e de rejeitos, que são só 2 que existem aqui no nosso estado. Na manhã de hoje, uma agência dos Correios na área Itaquibacanga foi alvo de assaltantes. Além de dinheiro, os criminosos levaram ainda o circuito de vídeo monitoramento do local. Mais informações com Fábio Cabral. A agência dos Correios do Anjo da Guarda foi assaltada hoje por volta das 9 horas da manhã. 2 homens armados entraram na agência e renderam o gerente que estava abrindo o estabelecimento junto com o vigilante. Os suspeitos foram até o cofre e levaram uma quantia de dinheiro que não foi divulgada, além de câmeras de vídeo monitoramento. Toda a ação criminosa durou cerca de 15 minutos e a dupla teria fugido a pé, falando ao celular. Esse foi o 2º assalto a uma agência dos Correios nessa semana. Ontem, 2 assaltantes também invadiram uma agência no município de Lago dos Rodrigues. Eles foram presos na cidade de Poção de Pedras. E um grave acidente ocorrido hoje à tarde na BR-204 deixou vários mortos. A gente fala ao vivo com o repórter Hugo Viegas, que tem mais detalhes. Olá, Hugo. Olá, Laine. O acidente foi registrado na tarde de hoje entre as cidades de Morros e Humberto de Campos. As informações que a gente tem, Laine, de forma preliminar, porque lá é uma região de difícil acesso para telecomunicações, portanto, a comunicação por via celular ficou bastante prejudicada, mas as informações que a gente tem é de que pelo menos 8 pessoas teriam morrido nesse acidente registrado entre uma van e um caminhão. Muita gente ficou também presa às ferragens. Como a gente pode ver nas imagens, o veículo ficou bastante danificado, bastante destruído, chamando a atenção de quem passava pelo local. Ambulâncias de várias cidades aqui da região
foram até o local exatamente para prestar socorro, e também as equipes da Polícia Rodoviária Federal também se encaminharam para a região para fazer esses primeiros levantamentos, para trazer também informações. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado esse acidente lamentável na tarde de hoje, provocando a morte de 8 pessoas, pelo menos são esses os números que a gente tem até o momento. Então, Laine, sabia-se que pelo menos estava chovendo, e chovendo bastante lá na região na hora desse acidente, registrado, como eu disse, entre as cidades de Morros e Humberto de Campos na tarde de hoje aqui no Maranhão. Laine, eu volto com você. Obrigada, Hugo. Realmente uma triste notícia. E daqui a pouco, preparação para a posse de deputados federais e senadores em Brasília. E ainda, governo do estado vistoria obras do Hospital da Ilha, que está sendo construído na região do Turu. Serão empossados amanhã na capital federal senadores e deputados federais eleitos em outubro de 2018. Em seguida, devem ser escolhidos o presidente do Senado e a nova mesa diretora, que coordenarão os trabalhos da casa nos próximos 2 anos. A equipe da TV Difusora está em Brasília e, pela tarde, conversou com o senador eleito, o Everton Rocha. Existe o problema da questão da Previdência, que precisa ser discutida, e eu sempre pontuei de forma muito forte a minha posição contrária à reforma, da forma que o Temer colocou naquele momento para a Câmara, para o Congresso Nacional. E se tiver que discutir, nós temos que ver quais são os pontos que realmente dá para se conversar, e o que não der, nós iremos ter a mesma postura de forma muito franca aqui dentro da casa. Enfim, não é à toa que nós já assumimos aqui a liderança da bancada do PDT. Né? E essa é a boa notícia de hoje, né, que a gente dá em primeira mão, né, para os maranhenses também. Em primeira mão. Assumimos a reunião da bancada do PDT. Ela decidiu que nós assumíssemos aqui a liderança do partido. A nossa equipe continua até amanhã em Brasília, cobrindo as cerimônias de posse. Todos os detalhes você confere ao longo da nossa programação, começando com a cobertura no Bom Dia Maranhão a partir das 7 horas. O governador Flávio Dino fez hoje uma vistoria nas obras do Hospital da Ilha, em São Luís. A unidade deve contar com cerca de 400 leitos de internação e unidade de terapia intensiva. A visita foi para vistoriar as obras do Hospital da Ilha, que está sendo construído neste terreno, no bairro do Turu, em São Luís. A obra começou em outubro do ano passado e está em fase de terraplanagem. Nós já estamos concluindo a parte de terraplanagem. As chuvas têm atrapalhado um pouco essa etapa, mas nós estamos seguindo também na parte de construção da fundação, de modo que o cronograma, o calendário, o planejamento está sendo cumprido. Quando estiver pronto, o Hospital da Ilha será o maior de urgência e emergência no estado, com capacidade para até 212 leitos e podendo ter um acréscimo de mais 180. Só leitos de UTI serão 92, ampliando mais do que o dobro dos atuais 60 que existem na rede estadual. De certa forma, isso é um desafio, porque é um desafio no futuro a manutenção, o custeio dessa obra, porque é uma obra realmente grande. E o Hospital da Ilha, ao final, ele será maior do que o Socorrão 1 e o Socorrão 2 somados. Então, de fato, a gente mais do que dobra a capacidade de atendimento de urgência e emergência do estado e dar esse socorro. O nosso objetivo é prestar a esse atendimento de urgência e emergência com mais qualidade e dignidade para as pessoas. A obra do Hospital da Ilha está orçada em 132 milhões de reais e tem prazo para a conclusão de 32 meses e previsão de entrega para outubro de 2021. Aqui é a solução definitiva do problema de atendimento de urgência e emergência na ilha de São Luís, na região metropolitana. É um novo socorrão, que nós chamamos de Hospital da Ilha, um hospital que terá, nesse momento, 212 leitos, abrangendo leitos de internação e leitos de UTI. Posteriormente, mais 180 leitos, portanto, nós vamos chegar a quase 400 leitos nesse espaço, na Avenida São Luís Rei de França, portanto, no ponto central da ilha, atendendo não só o município de São Luís, mas também Raposa, Ribamar, Passo Lumiar. E com isso nós teremos a atenção completa do governo do estado ao tema da saúde aqui, porque nós já temos as UPAs, nós temos o hospital de alta complexidade, hospital do câncer, hospital de ortopedia e traumatologia,
Estamos agora retomando a obra do Hospital da Criança. Já temos, claro, o nosso próprio Hospital da Criança funcionando e vamos ajudar a ampliação do Hospital da Criança, de modo que com isso nós teremos uma saúde de mais qualidade. E uma pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revela que cerca de 69% das crianças e adolescentes do Brasil, na faixa de 9 a 17 anos, utilizam a internet mais de uma vez por dia, o que tem aumentado o risco de miopia neste público. Segundo este oftalmologista, os pais devem ter cuidados com os filhos, principalmente nos primeiros anos de vida. De 0 a 2 anos, evitar totalmente o uso de aparelhos eletrônicos, como tablets e celulares, pelas crianças. De 2 a 4 anos, o recomendado é que seja no máximo 1 hora. Acima dos 4 anos, pode usar, mas sempre com descanso também para a vista. O médico lembra que muitas escolas adotam hoje as aulas por meio de tablets, mas deve haver o cuidado de a cada aula dar um período de descanso para a vista. O período em que os pais mais devem ter cuidado é até os 7 anos de idade. Até 7 anos é importante a prevenção, até porque quando a criança nasce a visão dela não está completamente formada. Existe um problema chamado ambliopia ou vista preguiçosa, que alguns problemas visuais, se eles não forem detectados até 7 anos de idade, depois eles se tornam bem mais difíceis de ser corrigidos. O cuidado tem que ser a partir do nascimento. Logo, o primeiro exame conhecido popularmente como o teste do olhinho. O Joaquim, de 23 dias, fez há pouco tempo. Felizmente, deu tudo certo. A mãe, claro, ficou feliz com o resultado. Até mesmo para o desenvolvimento dele, né? Pequeno, precisa fazer, é importante demais. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Joselias é pai da Eduarda, de 7 anos. Ela tem problema para enxergar, dificuldade que vem da família. Ela já teve acesso a equipamentos eletrônicos, mas com o controle do pai. Eu usava um tempinho, aí eu tomava, não, Eduardo, faz dedicação ao teu estudo, já que tem problema de vista. Aí, graças a Deus, aí eu tomei e não dei mais nenhum telefone para ela. Ele também é pai da Heloísa, de 7 meses. O cuidado vai ser o mesmo. Com certeza, é semelhante. Porque devido, como eu já falei para você, de família, entendeu? A parte da mãe dela e da minha também tem problema de vista. É importante que os pais incentivem os filhos a deixar os aparelhos eletrônicos um pouco de lado e possam praticar mais atividades físicas que não forcem tanto a visão. Importante é voltar às tradições da antiga infância. As crianças precisam praticar exercício, contato com o ar livre, correr, jogar bola, brincar, substituir um pouquinho essa atividade da tecnologia por as atividades que lhe facilitem inclusive o seu desenvolvimento físico. E daqui a pouco, mobilização no Maranhão em defesa dos direitos de povos indígenas. Nossa equipe acompanhou aqui na capital maranhense a mobilização de povos indígenas que acontece em todo o Brasil. Eles pedem proteção dos direitos indígenas previstos na Constituição brasileira, além da demarcação de terra. Confira. As comunidades indígenas se concentraram em uma casa no bairro da Aurora, em São Luís. Índios de 5 etnias vieram à capital protestar pela política que vem sendo adotada pelo governo federal envolvendo a questão indígena. Nós somos contra a municipalização da saúde indígena, né? Então são direitos que não estão sendo respeitados, uma vez que nós temos o direito de ser consultado em relação a essas decisões e o governo não está respeitando esse direito de consulta prévia. Ainda no ponto de concentração, várias manifestações dos povos indígenas. Um movimento surgiu com a articulação dos povos indígenas do Brasil, chamado Janeiro Vermelho, de resistência por parte dos povos indígenas. O movimento, segundo este cacique, acontece em todo o país e internacionalmente. Tudo isso não é para causar problema ou desconforto para a sociedade que a gente está, mas é uma forma da gente manifestar a nossa insatisfação, tudo aquilo que está acontecendo com a gente. E o povo indígena é esse povo que só reage quando se sente ameaçado. Indígenas denunciam a violência que estão submetidos nas terras em que vivem. Hoje nós vivemos em constante ameaça. Nesse momento nós nos encontramos nos pontos muito críticos, né? Está sendo muito difícil para nós suportar, né, e vivenciar isso no nosso dia a dia. Do ponto de concentração, os índios percorreram o bairro da Aurora em direção ao INCRA, onde houve mais protesto.
Indígenas de 5 etnias no Maranhão participaram da manifestação, que teve o apoio de comunidades de outros estados. Cassiano veio da tribo Apinagé, do Tocantins. A gente não pode ficar de braços cruzados, a gente tem que mostrar o nosso repúdio, a nossa indignação contra aquilo que vem afetar o nosso direito, né? Na pauta de reivindicações direcionadas ao governo federal estão a violência praticada contra povos indígenas, a retirada de responsabilidades da FUNAI e Ministério da Justiça para a demarcação de terras e outras causas de povos indígenas para ministérios como da Agricultura, Mulher e Família. Segundo representantes da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, o governo do Maranhão já adota políticas voltadas para os povos indígenas. A gente criou no âmbito do governo do estado um plano estadual, de políticas públicas voltado, como eu falei, para as necessidades dos povos indígenas. E esse plano foi construído de maneira participativa e democrática, atendendo os preceitos da Convenção 69 da OIT. E é isso, a gente está aqui hoje para endossar também essa luta que é nossa, contra esse retrocesso que vem acontecendo em cima da pauta indígena. E você sabia que hoje é o Dia do Mágico? A arte que resiste ao tempo e nasceu há cerca de 3.000 anos e encanta crianças e adultos. Ele chama atenção pelo visual, turbante na cabeça, maleta na mão. Difícil não notá-lo caminhando pela Praça Deodoro. Mas basta ele se aproximar das pessoas e mostrar o que sabe fazer para ver que a curiosidade dá lugar ao encantamento. A habilidade da mágica o Jeif adquiriu há 12 anos. A bola, o baralho, as argolas são apenas parte do material que ele carrega nessa maleta. É com ela que ele ganha vida até hoje, criando truques e arrancando aplausos. Botar água ali no jornal e não tem água, de repente parece água, bacana, gostei. Parabéns, viu? As crianças, essas adoram ver uma mágica. E quando participam, então, é uma euforia. Eu nunca olhei um mágico de perto. Eu fiz assim no caderno, ele assoprou, ficou pintado. Depois ficou colorido. Foi inacreditável. Durante muitos anos, os mágicos foram perseguidos, considerados como bruxos. Mas com o passar do tempo, passaram a ser reconhecidos como artistas e ganharam até mesmo uma data especial para comemorar o Dia do Mágico. Para a gente é muito reconfortante para a sociedade em si, porque é um reconhecimento pessoal de cada um. Caramba, tem meu dia, eu posso venerar e incentivar mais ainda as pessoas a assistir a mágica. Só tem uma coisa que todos querem descobrir, mas não adianta pedir para o Jeif. Afinal, não há mágica que o faça revelar os segredos dos truques. Eu tenho uma resposta pronta para sempre, em cima disso. Chega assim, sabe guardar segredo? A pessoa diz sim, né? Eu também, então não posso contar. É algo meu. E uma última informação, a Prefeitura de São Luís está convocando os sorteados para aquisição de imóveis no residencial Morada do Sol 1 e 2 do Programa Federal Minha Casa Minha Vida para apresentação dos documentos. Quem ainda não entregou a documentação deve comparecer à Central de Atendimento da Habitação, localizada no bairro São Francisco, até o dia 8 de fevereiro. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau.